paz do Senhor seja com cada um. Amém. Está todo mundo bem? Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo de número 42. A palavra de Deus diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor fale através dos meus lábios, Pai. E que somente o Senhor seja honrado nessa noite. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos a Ti, Pai. Que a Tua palavra venha falar aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Que ela me corrija, Pai, que ela me instrua, mas que principalmente ela transforme, Pai, cada vez mais o meu íntimo, me dando a possibilidade de entrar na glória junto com o Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, meus amados. Ontem nós estivemos ali em Indaiatuba, onde eu fui privilegiado em estar ministrando a palavra no encontro de casais. Um tempo agradável, um tempo com outros irmãos, rimos, nos divertimos, comemos. Eita glória! Aleluia! Eita, tá chovendo. Comi, passei mal. Glória a Deus. Carne, gordo quando vê carne. Pesava. Mas foi um tempo bom. Sempre quando vamos a Indaiatuba, somos muito bem tratados pelos irmãos. E que eles sejam de igual forma abençoados como nós vamos ser nessa noite. O título dessa mensagem é Os 3 pilares da perseverança na igreja. Por que nós não perseveramos na igreja? Porque existem algumas pessoas que parecem cigano. Ele não se firma no ministério, ele não se firma numa igreja, ele não permanece ali naquele lugar. E isso nós estamos falando de igreja, mas serve para toda a nossa vida. A pessoa que não persevera na igreja, ela não persevera na vida financeira, ela não persevera no trabalho, ela não persevera nos relacionamentos. Ela sempre fica do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira. Porque o ser humano tem muita dificuldade em perseverar. A nossa vida circular e religiosa, ela é de igual modo. Um dia esse menino vai se converter e nós vamos fazer uma motociata para Cristo. Tudo com modinho de escapamento silencioso, convertido. Igual a Shilá, né? Tudo original, igual a Shilá. Bota e passa, você não sente nada. Mas lá é verdade, né? Aqui o negócio me persegue, porque é só pegar o microfone e o negócio começa aí na frente. É para tratar, pai. Vai lá. O modo que agimos na igreja é igual ao que agimos lá fora. Como eu sempre digo a vocês, é verdade, que haja luz, e a luz assim se fez. Eita! As trevas não! Haja luz. Glória a Deus. Ontem eu citei isso no encontro de casais. O meu maior não é o orgulho, mas a minha maior satisfação é eu poder estar aqui no culto ou em outro lugar levando a palavra ou dando uma palestra ou ensinando, dando aula, e a minha esposa poder olhar para mim e confirmar
dentro do coração dela que tudo aquilo que eu falo é aquilo que realmente eu sou. E aqui em cima não tem um fantoche, não tem uma ilusão, não tem alguém que fala coisas que não faz, que não pratica. Porque é muito ruim a gente ser uma coisa na igreja e sair do portão para fora ser outra pessoa. Sabe o crente de duas caras? Porque dentro da igreja é fácil a gente ser crente. É só você pôr uma roupa mais pá, menos chamativa, pôr uma Bíblia embaixo do braço. Hoje não precisa nem de Bíblia, porque a gente tem a tecnologia, tem celular, tem tablet, tem tanta coisa. E falar assim, estou indo à igreja, já te faz um religioso, mas não te faz servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele tem que ser o que ele é na igreja, ele tem que ser na casa dele e no trabalho dele. Não pode haver pessoas diferentes. Eu não posso ser uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho e uma pessoa na igreja. É lógico que aqui no púlpito eu não vou fazer brincadeiras que eu faria quando eu estou lá na casa do pastor Antônio. Ontem, depois da mensagem, depois do culto, a gente teve um momento de descontração em que rimos, brincamos. Mas isso não me faz diferente daquilo que eu sou. Eu só sei me comportar nos ambientes em que eu estou. Nós só aprendemos a perseverar se nós praticarmos. Como se pratica a perseverança, pastor? Vencendo os obstáculos que surgem em nossa frente. Todos nós somos vitoriosos quando nascemos, sabe por quê? Porque o maior obstáculo que nós enfrentamos na vida é o nascimento. Vocês não imaginam o quão difícil é para uma criança nascer. E eu não estou falando de cesárea, não. Cesárea, você abre a barriga, vai lá, arranca ele na marra, dá uns tapas. Hoje não pode bater mais, né? Não, hoje não. Hoje vai ficar traumatizado se levar tapas. Mas vocês já imaginaram quão difícil é para uma criança nascer de parto normal? Para a mãe é difícil, para a criança também. A cabeça dela, existem alguns talhos que ainda não estão firmados, cicatrizados. Por quê? Porque a hora do nascimento, o crânio da criança é esmagado. O ombro da criança é deslocado para baixo. E ela tem que fazer muita força também para sair. Não é só a mãe que faz. Então todos nós que estamos aqui somos vitoriosos porque conseguimos nascer. Ainda mais eu com esse cabeção meu. Imagina o quanto mamãe sofreu. A dona Fátima sofreu demais. Por isso que ela me ama. Mãe que sofre ama o filho. Mas por que quando nós vamos crescendo, nós temos a mania de fugir dos obstáculos que surgem na nossa frente? Ainda mais agora, nesse tempo moderno nós queremos tudo fácil. E o que é fácil não é valorizado. A conversão é fácil? Não é fácil. Se converter a Cristo Jesus requer muito empenho, muita determinação, muita perseverança, porque eu tenho que renunciar a todas as coisas que estão aí fora, e as coisas que estão aí fora são coisas boas. Não existe só coisa ruim, existe coisa boa que atrai, mas a gente persevera, a gente persiste, a gente
enfrenta os obstáculos, e quanto mais você enfrenta os obstáculos que surgirem, mais você aprende a vencer, a perseverar, a conquistar aquilo que é seu. Eu não tenho vários diplomas porque eu sou bonito, porque eu sou inteligente. Não, porque eu perseverei. O meu último diploma foi de técnico em química. Eu acordava às 5 horas da manhã para trabalhar, fechava a minha fábrica às 6h30, tomava um banho quando dava tempo e ia para o colégio. Saía, chegava em casa meia-noite. Durante 2 anos eu fiz isso. E foi um grande obstáculo eu ter que vencer todas essas coisas. E ainda era pastor, pregava, tinha que preparar mensagem, tinha que preparar estudo. O que te impede de perseverar na igreja e nos seus propósitos? Por que você não tem perseverado na igreja? O que é difícil nesse lugar? A exigência? Mas a exigência só vem quando nós nos dispomos. Se eu não me dispor a nada, ninguém me exige nada. Mas o grande problema é que quando nós chegamos na igreja, a gente quer estar ali à frente dos trabalhos. Igual a irmã Deise, sempre é ela que organiza aqui. Sempre agora a irmã Cristina fica ali na recepção. Sempre é o Patrick, porque não tem outra pessoa para tocar a bateria. O irmão Nelson na guitarra, mas eles se dispuseram. E se eles um dia começarem a faltar, vão ter que ser cobrados. Mas a maioria das pessoas não querem ser cobradas. É como assim, eu chego, me apareço, quando eu canso de aparecer eu dou um tempo, e aí eu chego e apareço de novo. Eu ouço uma mensagem dessa e digo assim: nossa, o pastor que está falando isso, podia falar tanta outra coisa. O pastor não sabe o que está falando. No serviço é a mesma coisa. O chefe dá uma ordem e fala: nossa, esse cara já vem dando assim, já vem falando dessa maneira. Em casa, com o cônjuge fala uma coisa, eu reclamo. Como eu vou perseverar se eu só reclamo das coisas? Na igreja não está bom, no trabalho não está bom, em casa não está bom. O que me resta? Morrer. Mas se eu perguntar se alguém quer morrer e a gente fazer uma oração de extremoção, ninguém vai querer. Se não quer morrer, por que não quer perseverar? Aleluia, glória a Deus. Por que não quer continuar naquilo que se propôs? Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, ninguém nos força a aceitar Jesus Cristo. Ninguém põe uma arma na nossa cabeça e diz assim: ou aceita ou você morre. Nós aceitamos porque queremos. E por que é tão difícil então persistir, perseverar naquele lugar que um dia eu senti tanto amor? Igual eu vejo os irmãos falando quando chegam aqui a essa igreja, e eu também já senti esse amor, e sinto até hoje. Nossa, eu fiquei aqui porque eu me senti amado, me senti abraçado, me senti isso, me senti aquilo. E por que tudo passa? A culpa é do baterista que toca alto demais? É do cantor 3 Tom? É do irmão Nelson? Tem um nariz muito grande? O que é? É do Eduardo, que fica rapando a cabeça direto, usa negocinho, brinquinho? Porque a gente tem a mania de sempre culpar alguém pela falta de perseverança que a gente tem na vida. A gente sempre tenta pôr culpa nas pessoas pelas frustrações que nós temos no nosso caminhar.
posso vencer se eu não quero mudar? Porque eu venho aqui, eu sou amado, eu sou abraçado, eu sou querido, eu sou bem visto por todos. Mas com o passar dos dias, a gente tem que mudar. As pessoas têm que mudar. Venha do jeito que você está. Mas do jeito que você está, não é o jeito que você vai permanecer. É igual no serviço, você entra no trabalho, você começa o trabalho, você não sabe nada. A partir de que você vai aprendendo o ofício, responsabilidades vão sendo postas sobre o seu ombro. Na igreja, quando você vai aprendendo como ser servo de Cristo, responsabilidades vão sendo postas sobre os seus ombros. E por que eu saio? Por que eu não fico? Por que eu reclamo? Vamos comparar a perseverança com a pedra. A pedra, ela tem uma durabilidade bem maior do que as demais coisas. E a pedra também pode ser exemplificado como um obstáculo que desafia a perseverança. Às vezes tem uma pedra no teu caminho, e esses dias eu preguei aqui sobre a pedra no caminho. O que te impede de seguir uma pedra? Falei esses dias, se eu pegar esse copo e colocar metade de água, vocês dirão que ele está quase vazio ou quase cheio. O otimista diz que ele está quase cheio. O pessimista vai dizer que ele está quase vazio, porque tudo é difícil para o pessimista. Assim como é difícil o milagre. O pessimista, ele vem para a igreja, mas ele não acredita no milagre. Ele vem na igreja cumprir um ritual. E nós não somos mais pessoas de rituais. Tudo isso foi deixado lá na cruz quando nós aceitamos Jesus Cristo. Eu venho de um ambiente em que tinha muito ritual. E eu deixei tudo na cruz do Calvário no dia que eu aceitei Jesus. Porque o ritual, o único ritual foi feito lá na cruz. O dia que Jesus Cristo entregou a sua vida pela minha vida, pela sua vida, para que eu e vocês pudéssemos perseverar, persistir e vencer todos os obstáculos que surgirem no nosso caminho. Vencer sozinho, pastor? Não. Vencer com Cristo. Mas o problema é que eu não confio que esse Jesus Cristo está do meu lado. Sabe por quê? Porque aquilo que eu senti quando eu cheguei na igreja, eu não sinto mais. E sabe por que eu não sinto mais? Porque uma grande muralha foi construída no meu coração e eu só vejo o defeito dos irmãos agora. Eu só olho para o pastor Emerson ou o pastor Ricardo e vejo um cara feio e gordo falando um monte de coisa. Olha o pastor Antônio, então, misericórdia, que homem feio. E a muralha vai sendo construída. E essa muralha me impede de vencer. Me impede de sentir a Cristo. Me impede de sentir a presença do Espírito Santo, que está hoje aqui. Vocês sabem que eu não sou um pregador eloquente. Eu não sou um pregador do fogo. Eu não faço cair fogo do céu. Ninguém sapateia. Mas a palavra de Deus é verdade. E é impossível não sentir Deus, não sentir a paz de Cristo,
não sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia a Deus. Então por que não perseveramos? A igreja, na minha opinião, ela é um tripé. Como desse celular que está transmitindo essa noite. Esse tripé é a base de tudo. A igreja é um tripé de uma sociedade. A igreja, ela consegue sustentar qualquer pedra em ambiente hostil. A igreja, ela consegue nos ensinar a perseverar em todos os âmbitos da sociedade. A igreja, quando ela é vista como algo bom, ela nos instrui a como ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom funcionário, uma boa funcionária, um bom servo de Deus, um bom obreiro de Cristo Jesus. Mas quando eu vejo a igreja da forma certa, como um tripé, que é a base para que eu possa perseverar, para que eu possa vencer. Sabe por quê, meus amados? Eu me converti com 30 anos de idade. Com 30 anos eu me entreguei a Jesus Cristo. Até os 30 anos de idade, eu tinha aprendido uma forma errada de como conduzir a minha vida, de como organizar as minhas coisas. Eu não perseverava, eu não dava continuidade naquilo que eu iniciava e parava. E foi na igreja que eu aprendi como ser um bom esposo, como ser um bom filho, como ser um bom irmão, como ser um bom amigo. Foi na igreja que eu aprendi o que era amigo. Foi na igreja que eu aprendi o que é o amor. Foi na igreja que eu aprendi o que é o respeito. Foi na igreja que eu aprendi a manter as minhas finanças dentro do meu padrão. Porque eu era extremamente consumista, vivia devendo. Meu nome era sujo, cheio de cheque sem fundo para tudo quanto é lado, cartão de crédito estourado. E foi na igreja que eu aprendi todas essas coisas. Eu nasci numa igreja que ama ensinar, por isso que eu dou muito valor ao ensino. Porque é através do ensino que nós vamos crescer como seres humanos em qualquer âmbito da sociedade. Porque não adianta você vir na igreja e não aprender para colocar em prática lá fora o que você tem aprendido aqui. Porque como é que você vai transformar? Só pela ação do Espírito Santo você transforma sim o seu ser. Mas e o restante das coisas? Eu vejo pessoas falando assim: pastor, fulano cresceu tanto, por que eu não cresço? Porque você não aprendeu a crescer. Se você ganha R$1.000 hoje e não consegue administrar bem, por que Deus vai te dar 10.000? Você vai se perder, você vai afundar, você vai entrar no pecado. Porque se você não sabe lidar com 1.000, com 10.000 você também não vai saber. Nós temos a falsa ilusão de achar que porque ganhamos 1.000, é por isso que eu passo dificuldade. Não, se você ganhar 100.000 e não souber administrar, você vai passar dificuldade. Porque hoje o arroz que eu como custa R$18 5 quilos. Amanhã, se eu ganhar R$100.000, eu vou querer comprar um arroz que vem da Índia. Custa R$150 5 quilos. Que eu posso, eu tenho dinheiro. Já não me satisfaz mais o arroz. Como é o nome do arroz mais solido, né? Você comprou? É, solido. Ah, mas é bom. Mas se eu tiver dinheiro já não é bom, filho. Não é bom.
Se eu tiver dinheiro, esse Astra aí já não me serve mais. Tem que ser um carro de 200 mil reais. 4% de 200 mil reais são 8 mil reais de IPVA todo ano. Uma maravilha. Então por que a gente não persevera? Não só na igreja, mas na nossa vida. Porque a gente não aprende. Nós devemos aprender. Versículo que nós lemos de Atos capítulo 2, versículo 42, nos ensina 3 formas de perseverança. Primeiro, perseverar na doutrina dos apóstolos. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós temos que perseverar na doutrina que nos foi imposta. Porque toda a doutrina ensinada aqui nessa igreja não é doutrina dos homens, e sim doutrina de Deus, porque sou eu que ministro os ensinos aqui nessa casa. Então não é permitido a ninguém dizer que aqui é instruído de maneira errada. Porque se aquele que se levantar para dizer que há um ensino que não é verdadeiro, então vai ter que provar. Tem muita gente aí como um menino, sendo levado de um canto para o outro, porque ouve e não entende nada. Não abre o coração para aquilo que é verdadeiro. Leia a Bíblia, entenda a Bíblia, e você vai entender o que é a doutrina dos apóstolos, o que é enviado de Deus, o que é determinado por Deus. Uma igreja bem doutrinada na palavra de Deus, em seus próprios costumes, é firme e suporta as pedras da vida. Doutrinar a igreja é um trabalho difícil e árduo, que muitos não suportam, mas precisa ser feito. Igreja bem doutrinadas tem menos divisões e tensões entre as pessoas. Você quer estar numa igreja que te ajuda a perseverar? Olha o ensino dela. Nós temos que perseverar na doutrina. Um exemplo disso: pastor, mas você está falando de coisas aí que eu não entendo. Então tá, vou te dar um exemplo. Quando eu era pequeno, me foi instruído valores e princípios que hoje se perdeu no meio dessa sociedade. Hoje aí, o certo é errado, e o errado é certo. Por quê? Porque não perseveraram nos ensinamentos que os nossos pais nos passaram. Se nós tivéssemos perseverado em ensinar valores e princípios, esse mundo não estava perdido da maneira que está. Tem muita igreja frouxa, afrouxando por causa de membro que deu dízimo alto. A obra de Deus não para por causa de homem. Se você tem um dízimo alto e você acha que você vai sair da igreja e vai ruir, não vai ruir. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é soberana. A igreja de Cristo é maior que tudo. Não barganhe. Permaneça na doutrina dos apóstolos. Permaneça ensinando que pecado é pecado, que erro é erro, que adultério é adultério. Não camufle o pecado, não. Tem muita igreja camuflando o pecado. Tem muita igreja que deixou de pregar sobre o pecado porque os membros não gostam. A verdade dói. Dói ouvir a verdade. Mas
Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade não vem com mansidão, não. Essa verdade que vem sobre a nossa vida, ela impacta, ela causa dor, porque nós não gostamos de ouvir a verdade. Segundo, perseverar na comunhão, como diz lá em Atos 2:42. Filipenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Glória a Deus. O inimigo é astuto. A palavra de Deus diz que aonde dois estiverem reunidos, o que ligar aqui na terra, ligarmos. Aleluia. O que nós ligarmos aqui é ligado no céu. Vocês imaginam a igreja com o mesmo pensamento, com a mesma visão, sem dissensões, sem facções, sem inveja, sem soberba, sem desunião. O que essa igreja não é capaz de fazer no bairro em que ela está? Mas o grande problema é que a rivalidade começa aqui dentro. Satanás sabe que ele tem que pôr rivalidade entre os irmãos, porque o dia que nós entendermos que nós temos que ser um só corpo, tudo vai mudar. Já pensou se a minha mão direita fizesse o oposto do que o meu cérebro fala para ela? Ia virar bagunça. E infelizmente, gostando ou não gostando, o anjo dessa casa se chama Pastor Antônio. A ele foi confiado a direção dessa casa. Gostando ou não, é ele que determina algumas coisas. Se você acha que é errado, chame ele para uma conversa e diga que é errado. Exponha os seus objetivos, os seus argumentos. Mas não fique não fique de conversinha para lá e para cá. Não fique achando que você sabe mais do que um pastor. Em outubro fazem 15 anos que eu fui ungido a pastor. E existem meninos na fé achando que tem mais experiências do que eu. O dia que você tiver as marcas que eu tenho no Evangelho de Cristo, você pode falar alguma coisa. Eu já apanhei, já sofri, já passei fome, já passei frio. E nunca reclamei do meu Senhor. Meu Senhor sempre foi soberano sobre a minha vida. Uma coisa eu aprendi desde novo convertido: rebeldia traz maldição. Não seja rebelde. Persevere. Ouça o que está sendo ensinado. Coloque em prática aquilo que está sendo ensinado, para você ser bem sucedido. O problema é que a gente não quer. Uma igreja é perseverante quando há unidade entre o povo e um sustenta o outro nas dificuldades. Quando há um ambiente de amizade e simpatia, as pessoas se sentem bem. Aqui é inadmissível quando a gente ouve a derrota de um irmão, um grupinho quebrado. Falei que ia cair. Já vi muito isso. Isso é feio do povo de Deus. Como eu quero perseverar, como eu quero conquistar coisas na vida, se o meu coração é cheio de maldade. Quando o texto de Atos capítulo 2
versículo 42 fala do partir do pão. Refere-se sim à Santa Ceia, como símbolo de comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Como eu quero perseverar se eu não entendo que eu tenho que ter comunhão com os irmãos? Igual o apóstolo Bruno disse, que hoje veio me fazer uma visita para que Deus se agrada. E ó, quão bom que os irmãos vivam em união. Aleluia. Persevere na comunhão. Persevere na doutrina dos apóstolos. Em terceiro e último, persevere na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Persevera na oração. Pastor, mas eu estou orando e não estou vendo nada. Deus está movendo céus e terras para te ajudar. Persevera na oração. Continua orando, não desanime. Confie no teu Deus e Ele vai te dar a vitória. Se você tem esse tripé, esse pilar sobre a sua vida, de perseverar na comunhão, perseverar na oração, perseverar na doutrina dos apóstolos, você vai vencer qualquer coisa que surgir na sua vida, no seu caminho, você vai superar. O que falta em nós é confiança. Nós não confiamos em nós mesmos. Tem gente que olha para dentro de si e fala assim: eu não sou capaz. Existe um provérbio japonês que eu aprendi quando eu lutava judô, que diz assim: aquele que teme perder já está vencido. Se a gente teme que não vai dar certo, não vai dar certo. Se eu acho que com toda certeza que eu não vou conquistar, eu não vou conquistar. Uma igreja que persevera na oração, ela tem experiências de milagres e bênçãos. E sustenta a fé de cada um de nós. Para perseverar é preciso orar. Quando a igreja não consegue superar as barreiras que surgem, é porque falta um desses tripés. Um desses pilares está rachando ou até já caiu. Muitos cristãos não perseveram em suas igrejas, preferem mudar de um canto para o outro, achando que tudo vai ser resolvido, que o problema era as pessoas. E o problema, como eu falei, é o irmão Triston, é o Nelson, é o pastor. Sendo que o problema sou eu mesmo. O problema está em mim. É igual a pessoa que é mal sucedida no casamento. Se ela não mudar, ela vai ser mal sucedida em todos os casamentos. Porque o problema está em mim, não está no outro. O problema está em mim, não nas igrejas. Se eu quero uma igreja perfeita, eu tenho que alugar um salão, pintar com cadeira, púlpito, fechar as portas e deixar ela lá, sem ninguém. Aí ela vai ser perfeita. Mas a partir do momento que entrar uma pessoa lá dentro, ela vai ser imperfeita.
Porque é aqui que são curadas todas as imperfeições que existem em nós. É aqui que nós somos transformados para poder caminhar nesse mundo. É aqui que o milagre da transformação de Deus acontece em cada um de nós. Pastor, mas eu faço isso em casa. Mentira! Quem aqui já ficou doente? Tá? Quem aqui já ficou internado? E aí chegou no médico e falou assim: pode me dar alta que eu tomo os remédios em casa. Mentira! Quem que acorda 2 horas da manhã para tomar remédio? Mentira! Não acorda de jeito nenhum. É igual o camarada falar assim: pode deixar que eu sirvo meu Deus em casa. Mentira! Ia estar assistindo Fantástico, ou Domingo Espetacular, ou um filme. Mentira! Não ia estar servindo Deus de jeito nenhum. De madrugada eu assisto um culto. Mentira! Se nada, vai para o corujão, mas não vai para o culto. As pessoas se enganam, mentindo para si mesmas, achando que são mais do que a igreja, do que a comunhão do corpo de Cristo. Se não houvesse um mistério sobrenatural nisso, não necessitaria das reuniões. Quando a gente olha o livro de Atos, as igrejas foram surgindo, eles se reuniam, mesmo sofrendo ameaça de morte. Se fosse assim, os apóstolos falariam assim: não, fica na sua casa, você já se entregou a Jesus, você não precisa vir aqui, pode ficar lá, senão você vai ser morto. Por que mesmo correndo o risco, esse povo se ajuntava? Porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe, juntos nós podemos mais. O problema que Satanás tem colocado no coração de muitos, que isso aqui é balela. Eu não preciso de uma igreja para servir a Deus. Precisamos da igreja para servir a Deus, e precisamos desse tripé: doutrina dos apóstolos, comunhão, oração, para que nós possamos vencer na igreja, vencer no trabalho e vencer nos relacionamentos. Porque quando eu aprendo a doutrina verdadeira dos apóstolos, eu sei me virar em qualquer ambiente que eu estiver. Quando eu sou perseverante na oração, nada desse mundo vai influenciar o meu coração, porque ele está blindado contra as artimanhas de Satanás. Quando eu aprendo que eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos, eu não faço o que o Salmo de número 1 fala. Eu não sento na roda dos escarnecedores. Eu não ouço o conselho dos zombadores. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor. Quer vencer na vida? Erga os 3 pilares que façam você perseverar na casa de Deus. Se você erguer esses 3 pilares, eu tenho convicção de que você vai vencer todas as barreiras que se colocarem no teu caminho. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.